Deixa eu liberar aqui. Pronto, gravando. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula nossa aqui no Estagiário Referência. Agora, para a gente poder nos qualificarmos um pouco mais na prática, né? A gente já teve aula de teoria, tanto da petição inicial, né? Como também em relação à contestação. Vimos como é que era feita esse tipo de peça, né? E agora a gente está indo para a questão relativa à audiência. Isso aqui é um tema muito importante, pessoal, porque vocês quando forem estagiar, quem já estagia, quem já tem algum contato, sabe que é muito recorrente, e a depender do escritório, a prática na audiência em si, tá? Então, o que é a audiência? Só para a gente poder entender. É aquele momento na qual a gente vai aqui focar na audiência de conciliação e de instrução, são as nossas que são mais utilizadas pelos estagiários, mas o que é essa audiência? É um momento na qual as partes elas vão se encontrar, né? Para quê? Numa conciliação, para buscar um acordo, para buscar ali resolver aquela demanda, ou numa audiência de instrução, onde você vai levar testemunhas, você vai colher o depoimento ali das partes. Então, a audiência é um momento na qual há um encontro entre as partes, assim falando, e às vezes até com a presença do magistrado, que é mais comum na instrução. Na conciliação, quando você vê assim, professor, eu vou fazer uma audiência de conciliação, né? Como é que funciona isso? Pronto. Essa audiência de conciliação, ela é muito simples, pessoal. Geralmente, até ela é feita na prática por pessoas que nem formadas na área do direito são. Olha só que legal, né? Até no fórum, existe agora as salas de audiências, né, de conciliação, elas têm até alguns nomes, né? Sala da Esperança, né? Sala da Alegria. Então, eles mudaram até o nome, tiraram conciliação, audiência, assim falando, porque vocês vão se deparar muito, pessoal, com pessoas que nunca foram à justiça, que nunca deram nem ingressaram no fórum. Então, quando fala assim audiência, muita gente fica assustada. Vale mencionar audiência, o juiz, aí você pensa logo naquele negócio de filme, vai sair preso. Então, as pessoas pensam muito dessa forma, né, quando falam em audiência. Então, ficam muito nervosas, né? É muito comum isso acontecer. Então, você vai para o fórum, você vai fazer uma audiência, às vezes o seu cliente, às vezes aquela pessoa que você está indo junto com você está muito ali ansiosa. Então, o fórum em si, o CNJ, né, começou a alterar, na verdade, essas nomenclaturas, né, mais para o povo convidado, né? Então, a audiência de conciliação vai ser lá na Sala da Esperança, né? A audiência de conciliação vai ser lá na Sala da Alegria, assim falando. Então, lá no fórum, por exemplo, existem essas salas. Na verdade, são salas de audiência. E aí, essas salas de audiência, bem interessante, pessoal, porque como é que funciona? Para a gente poder, não sei se alguém aqui já fez audiência, mas quem já fez, show de bola. Quem não fez, bora entender como é que funciona. Na audiência de conciliação, vou falar os três tipos de audiência: conciliação, mediação e instrução. E depois a gente vai partir para a prática aqui, para que vocês possam treinar da forma como é feito numa audiência. Então, na audiência de conciliação, as partes elas vão, né? Aí, ó, sorte do José Andrade, ó, show de bola, né? E ele dá dicas fantásticas, né? Até aquela audiências online, né? Você consegue acompanhar. É daquele jeito mesmo, tá, pessoal? Então, o que é audiência de conciliação? É um momento na qual as partes elas buscam conciliar. É ali que a gente busca a autocomposição. Se a gente fosse falar um pouquinho mais de teoria, né? O que é essa autocomposição? É quando as partes elas chegam a um consenso. Elas compõem. Por isso que é autocomposição. Então, as partes elas tentam fazer ali de fato um acordo. Às vezes, essas audiências, pessoal, se você sair um pouco daquele olhar mais jurídico, você pode ficar um pouco assim, porra, as pessoas se encontram para discutir dinheiro, né? Às vezes, parcelas, negociações, né? Mas, infelizmente, o direito em si, a única forma que ele conseguiu traduzir a forma de reparação, às vezes, é por meio do dinheiro, é por meio do pecuniário, né? É por meio de um valor. Então, muitas vezes, você vai para uma audiência trabalhista, então, é muito clássico isso. Fica numa mesa de conciliação e ali discute os valores, né? Às vezes o pobre do reclamante não sabe nem o que estão falando, mas os advogados ficam discutindo ali valores. Não, pague 4 mil, não, 5 mil, pode ser parcelado, 6 mil, 7 mil parcelado, um acordo. Então, às vezes a gente que está de fora, se você estiver assistindo uma audiência trabalhista, né, é mais comum na trabalhista. Na civil também, volta e meia, tem esses casos, né? Mas você pode ficar um pouco, porra,
coisa estranha isso aqui, só discute valores, né? Só discute dinheiro, assim falando, formas de pagamento, mas infelizmente ainda é a forma que o direito encontrou para que possa ali reparar, pagar o que deve, alguma coisa do gênero, tá? Então, nessa audiência de conciliação, as partes elas são chamadas para que elas busquem compor. A ideia até com o novo CPC, pessoal, é que isso seja estimulado pelo próprio juiz. O juiz estimula que as partes, o advogado, o Ministério Público, a Defensoria, eles cheguem a um consenso, utilizem a audiência de conciliação. E nessa audiência de conciliação, as partes elas vão até um local, né? Geralmente é uma sala e tem uma mesa redonda. Por que a mesa redonda? Tudo ali tem um significado. A mesa redonda porque você é equidistante em qualquer canto que você sentar. Então ninguém está mais perto do juiz ou longe do juiz ou do conciliador. É uma mesa redonda. Todo mundo tem a mesma distância de um para outro. Onde você sentar, eu e você a gente vai ter a mesma distância, né? Assim falando. Então por isso que é aquela mesa redonda, todo mundo ali tratado de forma igual, né? Então, além de que dá uma certa proximidade, dá um certo aconchego. A ideia é essa, é fazer com que as partes sentadas naquela mesa, elas busquem ali, portanto, conciliar. Professor, eu já fui numa audiência em juizado que essa não é essa mesa redonda, não, é a mesa retangular. Não, enfim, isso vocês vão se deparar, né? Nem sempre é essa do jeito que é na teoria, né? Como a gente vê. Mas é nesse momento que a gente vai buscar, portanto, um acordo. Alguns conciliadores gostam sempre de falar o seguinte, que um acordo, né, ele é melhor do que uma decisão judicial, né? Até um mau acordo, já viu gente falando assim, ó, um mau acordo ainda é melhor do que uma decisão judicial, porque pelo menos as partes ali encontraram um meio, né? É muito ruim quando você não consegue o acordo e joga para um magistrado sentenciar, e joga para um magistrado decidir. É óbvio que vão ter momentos que vai ser assim, a gente não pode, só tem acordo, não. Na verdade, a gente deve buscar o acordo, né? Porque é uma forma mais rápida, você consegue logo solucionar. Mas às vezes você vai para a audiência de conciliação, é muito comum, você chega e a outra parte, seja empresa, seja pessoa física, nem leva proposta de acordo. Então você, sim, agora? Não, e aí não tem o que fazer, né? Então, nessa audiência de conciliação não vai chegar a um acordo, que se a parte nem levou proposta, né? Então, nesse momento, nessa audiência de conciliação, as partes elas vão, portanto, com o intuito de conciliar. Professor, eu sou obrigado a ir para essa audiência? Olha, o próprio CPC agora diz que as partes elas devem manifestar seu interesse ou não naquela audiência, naquela realização. Então, o autor querendo, tem audiência. O autor não querendo, tá? Vamos ver se o réu vai querer ou não aquela audiência. Um querendo, a audiência ela ocorre, tá? Professor, se eu faltar, já responda aqui a Sabrina. Se eu faltar, professor, se você for o autor e você faltar, você pode ser penalizado aí se não for justificada aquela sua audiência, aquela sua ausência, né? Então você pode ser condenado aí em pagamento de custos ou até uma multazinha judiciária pela falta, né? De ter ido à audiência. Então, você deve justificar, porque isso pode acontecer imprevistos, né, meu povo? Então, por exemplo, aconteceu um acidente, ou então eu perdi aqui, aconteceu algum, sei lá, eu estava no caminho da audiência, bati o carro e aconteceu, não consegui chegar a tempo, enfim, existem mil situações que você pode justificar. O ideal é que você justifique antes da audiência, tá? Antes da audiência. Por que eu falo isso? Porque já vi juiz pós-audiência não gostar muito, ele acha que você meio que está burlando ali aquela prova. Então tem gente que arranja atestado médico depois do dia da audiência. Então, assim, às vezes não é o interessante. Então, se você realmente não puder ir a uma audiência, se você de fato não quiser ficar ali naquela, não conseguir chegar, na verdade, até aquela audiência, você deve, portanto, justificar, tá? A Sabrina pergunta assim, professor, demandas criminal passam pela essa audiência de conciliação? Sabrina, a parte criminal, ela não vai ter essa audiência de conciliação em si, porque não tem como eu chegar num acordo em termos de pena, né? Então as partes não vão chegar para eu te roubei, bora fazer um acordo? Não teria, não é disponível esse acordo, né? Então a gente não conseguiria realizar. O que existe na audiência criminal, salvo engano, e aqui os criminalistas podem até me ajudar, porque eu não atuo muito nessa área, Sabrina, mas na audiência existe uma audiência de custódia que existe no processo criminal, né? O próprio, a própria, não a vítima, mas o acusado, pronto, o próprio acusado, né? Nesse caso, ele vai ter ali um momento de fala também, né? Oi, Lucas, pode falar, cara.
Não, só também tem no âmbito criminal, esses crimes de menor potencial ofensivo, Uhum. tem também a NPP, né? A não persecução penal, que faz um acordo, o senhor sabe como é que funciona, né? Pronto, pode falar aí, Lucas, que eu nem atuo nessa área, então eu não tenho muita prática nisso aí, não. Minha área é totalmente civil, né? É os crimes de baixo potencial ofensivo, aí tem essa audiência, né? Que é oferecido, o Ministério Público oferece a não persecução penal, que, tipo, você Entendi, show de comete um bola. crime de baixo potencial ofensivo, e a pena pode ser, pode ser, como ser convertida em você Entendi, pagar uma alguma multa, ou entendi, prestação de pronto, serviço à uma prestação de comunidade, serviço, entendeu? né? Show, cara, isso aí. Isso também incorre Ah, também, sabe aonde? na verdade, Pode doutor, falar. bom dia, né? Bom dia ao senhor, bom dia a Bom todos, né? dia, Na grande verdade, Paulo. essa questão da, digamos assim, uma audiência de mediação, né, e conciliação nos critérios quando se parte para a seara criminal, a Uhum. única coisa que tem realmente seria a audiência de custódia, que tem o prazo de acontecer em até 24 horas, não sendo, Show, show. vai ficar realmente para o prazo para a questão da RAIJ, né, audiência de instruções de julgamento, porque realmente Show. deixa, deixa Exatamente. muita deixa muito a desejar, diferente já do nosso processo civil, que ele permite, né, ali a conciliação, inclusive no decurso do processo mesmo, se as partes resolverem Exatamente. mediar, né, Isso pode aí. haver ali um Pode pedido no decurso, acontecer. já perto da sentença, o concluso para a sentença, e pode as partes simplesmente Fazer um decidirem acordo. fazer um acordo, né, principalmente em Exatamente. causas trabalhistas também se vê muito isso. Isso é verdade, né? Isso que o Paulo É, colocou agora. Ó, na verdade, oi, Lucas. a audiência de custódia, ela só, ela não vislumbra o mérito, né? Ela só vê ali se a prisão foi legal ou ilegal e vê Sim, alguma sim. possibilidade de colocar, o preso, ele responder em liberdade, né? Mas não é Do nem uma espécie de relaxamento da acordo, prisão. não, o relaxamento é mais à frente, né? É dentro do processo mesmo, é um incidente. Ali ele só vê mesmo, na audiência de custódia, se a prisão foi legal ou ilegal, ou se tem Entendi. alguma forma de soltar para responder em liberdade, né? Show de bola, galera. Tá aí, os criminalistas aqui de plantão aqui da nossa turma, show de bola, participando aí, ó. A minha área nunca foi criminal, eu sempre atuei na área civil mesmo, né? E na área civil, como o Paulo bem colocou, você tem esses momentos, né? Você pode aí, de fato, buscar o acordo, buscar em qualquer fase processual, né? Inclusive, isso é estimulado. O CPC de 2015, ele alterou essa visão que antes não se tinha no CPC de 73, de estimular as partes, de fato, a buscarem esse consenso, de buscarem a esse acordo por meio da conciliação, por meio da mediação. E vamos já entender a diferença entre as duas, tá? Grande Paulo, diga lá, meu amigo. Inclusive, doutor, essa parte, Uhum. não comumente, né, essa questão da mediação e conciliação, mas não Sim, comumente quando nós vemos também na Lei 11.101, né, que é a lei de recuperação em de falência, recuperação. e aí o que acontece? Quando o devedor, na verdade, ele busca fazer propostas para que os credores acordem aquilo na Acordo. Assembleia Geral, né, de credores. Exatamente, Então, Paulo. isso aí acaba sendo um meio de diminuir a questão da lide, principalmente no processo empresarial, que leva, assim, demanda E anos, né? recuperação judicial, então, que a demanda é altíssima, né? Você tem muitos casos ali para tentar conciliar, são várias classes de credores, né? Cada um com seus interesses. Então, perfeito, Paulo, tua colocação, né? A conciliação, pessoal, é esse momento onde a gente vai buscar de fato conciliar. O que o Paulo colocou, o professor também na RJ, na recuperação judicial, tem a possibilidade de fazer esse momento para tentar ir negociando com as partes antes da Assembleia Geral, né? Então, a ideia é, pessoal, qual é a ideia com a conciliação? É que a gente consiga chegar a um acordo e evita, até o que o Paulo falou, da lide. O que é a lide? É você ter esse confronto, esse conflito, para que um terceiro, até que no caso é o magistrado, ele vá sentenciar. Então, esse lide, esse conflito, ele deixa de existir com a composição, assim falando, né? Ele chega a um consenso, você consegue, portanto, resolver aquele conflito, tá? Professor, e se fugir da audiência? Bruno pergunta assim, como um caso que passou recentemente na mídia. Olha, Bruno, aí deve ser talvez na área penal, né? Que deve ter acontecido e deve ter até saído aí essa tentativa de fugir da mídia, né? Da mídia não, da audiência. No âmbito civil, essa figura não é muito prática, não é muito comum se a pessoa fugir, né? É assim, se ela comparecer, ela pode sair por algum momento, no meio da audiência, ela pode ir embora,
Olha, ela deixando de comparecer, o CPC nem fala o que acontece no decorrer daquela, no meio da audiência, a pessoa sair. Eu vejo assim, vai ter um prejuízo processual, né? Se nem a ata for assinada ou algo do gênero, se não for participar, não participou da ata, seu nome não consta, então você não está como ausente ali naquele momento. Eu interpretaria como uma ausência. Então, se a pessoa saiu antes da assinatura da ata, que ocorre ao final da audiência, então eu vejo como uma ausência, né? Mas teria que dar uma olhada em cada caso. Mas geralmente esses casos que fugiu tem cara de sair de penal, né, na área criminal. Então, às vezes, o mala tá ali, né? O investigado ali tá ali, o acusado tá ali naquela audiência, e aí ele, às vezes, com medo, né? Porque tem policiais, tem tudo, tem ali o Ministério Público, a Defensoria, então ele com medo, ele pode tentar fugir alguma coisa do gênero, né? Da audiência. No âmbito civil, isso é mais difícil, Bruno, de acontecer. Na verdade, eu nunca nem vi alguém fugir na nossa área civil, tá? A maioria Talvez coubesse, né, professor Márcio, nessa questão da audiência. Agora não, porque nós estamos em modo remoto, fazendo as audiências de modo remoto, mas quando é presencial, principalmente em audiências de família, talvez ocorra algum pequeno dissabor ali naquele momento. Exatamente, Né, é isso que eu ia que fique mais acalorada o debate, aí acabam as partes, isso. alguma tendo que ser retirada, enfim, até por uma É. questão de ordem, né? Mas, Exatamente. assim, Eu ia até falar isso daí. Na vara de família, na Justiça Civil, eu vi agora recentemente uma terceira parte, como nós fizemos uma contestação para ela, a relação especial é o autor contra ela e a Enel, né? E aí o que acontece? Por ela não ter instrução, não ter tido advogado, não ter tido nada, foram ocorrendo audiências, né? Mas as audiências sempre se gerarem frutíferas porque ela, a terceira parte do polo passivo, né? A segunda, que fazia a composição do litisconsórcio, ela não estava presente, né? As audiências estavam existindo somente para constar que as partes, o réu e o autor, né? O primeiro réu e o autor estavam ali, mas ela não estava. Ela veio participar da audiência já agora em agosto. Entendi. Ela foi ter a oportunidade de participar da audiência. Show de bola, grande Paulo. Maravilha. Aí, muitos casos práticos, vocês aí vivenciando já nos estágios, né? A gente consegue observar isso, tá? Mas show de bola. Mas, professor, precisa provar por meio de documentos, fotos, a ausência na audiência? É obrigatório? Pronto, Maíra. De fato, ele vai ser obrigatório essa ausência, esse registro, né? Por quê? Porque se você não registrar, se você não justificar a sua ausência, você sendo o autor, como eu disse, você vai vai pagar uma penazinha, ser condenado a um percentual, né, da própria ausência ali por falta de interesse na hora da audiência. Você quis a audiência, o Poder Judiciário organizou tudo, a parte veio e você não compareceu, e você nem justificou. Então, por isso, aplica-se, sim, uma multazinha, tá? Relativo, geralmente é um percentual sobre o valor, tá? Daquela causa que você está pedindo. Tranquilo? Então, é bom sempre comprovar, tá? Então, você não pode porque está internado, então junta lá um atestado médico. Você não pode porque aconteceu alguma coisa imprevista, sei lá, você estava em outro estado e a passagem, o avião atrasou, então junta. Hoje, como o Paulo colocou também, as audiências estão mais remotas, né? Então tem facilitado até elas ocorrerem em qualquer canto onde você esteja. Mas quando é o presencial, é muito comum isso acontecer, né? Às vezes a parte acontece algum imprevisto e você não consegue chegar a tempo ali naquele momento. Grande Paulo, manda lá, cara. Doutor, é muito comum também vermos, assim, logo na exordial, o autor apresentar a argumentação de que não tem interesse pela audiência de conciliação. Mas isso tudo normalmente é sopesado pelo magistrado, que ele sim vai decidir se quer que haja uma composição ali para que tentem resolver a demanda e tudo. Normalmente ele mesmo marca uma audiência para que ele veja ali, ele analisa os casos. É muito difícil o juiz, pelo menos, por mais que eu diga que não tem interesse, mas ele normalmente, né, o que a gente vê normalmente na prática é os juízes, os magistrados orientando. É tanto que eu vejo a mediação como o futuro da advocacia. Sim, cara, e esse realmente é o futuro, né? A gente está falando aqui de formas de composição, porque aí a gente tem um poder judiciário, na verdade, entra até numa discussão mais prática e filosófica também na situação, mas a gente tem um poder judiciário que ele está abarrotado de processos, né? A gente fala ali de demandas, cada juiz tem em torno de 10, 20, 30 mil processos para poder julgar, gerenciar. É muito alto isso. Não tem como uma pessoa humanamente fazer isso. Por isso que os processos demoram tanto, né, a caminhar. E fora que, se você também
você como advogado, vocês como futuros advogados, e até como estagiários, provavelmente vocês nos escritórios serão exigidos que vocês diligenciem, ou seja, vocês irem até o fórum quando estiver aberto, né? Mas para ir diligenciar, eu queria que você movimentasse esse processo. Chegava na vara, tem como movimentar para mim esse processo, que já está um tempo parado, o processo é tal. Você ia até lá para o processo andar, porque se você ingressar com a petição e ficar parado na sua, meus amigos, provavelmente o processo vai demorar anos, né? Então a ideia é que você, de fato, vá até o local, vá até o fórum, né? Tente despachar com o magistrado, despachar com um desembargador, se o processo estiver na segunda instância, né? Isso sim que gera movimentação processual, né? É essa diligência ali do advogado, do estagiário do direito, que ajuda também nesse ponto, né? Então, é muito importante, pessoal, essa participação, tá? Tem que ter essa iniciativa aí do advogado para conseguir, de fato, movimentar aquela questão processual em si. Beleza? Isso é interessante, tá? Então, a audiência de conciliação é esse momento na qual a gente vai buscar. E um detalhezinho importante, o conciliador, na audiência de conciliação, ele tem um papel ativo. Como assim, professor? Você chega na audiência de conciliação, naquele momento até, pessoal, não vai ser interrogado, não vai ser colhida informações nem depoimentos, não. Ali é só para ter um acordo, só para isso, tá? Então, é um momento em que, porque é muito comum, às vezes, o cliente, né, principalmente, ele vai até a audiência de conciliação e fala assim, não, eu quero falar. Eu falo, não, calma, mas aqui não é o momento. Aqui é só uma audiência de conciliação. Vamos aqui entender o que está acontecendo, vamos tentar um acordo e pronto. Deu certo, deu. Se não deu, vai. Se você quiser falar, se você quiser de fato, e você como advogado, vai ter que tomar a frente nesse momento, porque é muito comum o cliente falar assim, eu quero falar com o juiz, eu quero falar, eu quero depoimento. Calma, vamos ver se isso é interessante, né? Muitas vezes sim, mas tem outras vezes que não, né? Então, assim, processos meramente documentais, né? Não tem sentido você marcar uma audiência de instrução para escutar o que já está nos autos, né? Os magistrados até não gostam muito desse tipo de audiência, né? Onde você vai e não traz nada de novo, não traz nada de interessante, na verdade. O que você está falando já está nos autos aqui, nas folhas de documentos. Então, já tive alguns momentos que eu pude verificar, audiência, por exemplo, de negativação do nome no SPC e Serasa. E aí o advogado pede uma audiência de instrução, então é marcada uma audiência de instrução. O juiz ele não curte aquele momento, porque o que a parte está falando, ele já viu tudo nos autos, então ele mesmo fala no meio da audiência, doutor, vai falar alguma coisa diferente, porque o que a sua cliente está falando, eu já vi aqui nos autos, eu já vi que ela foi negativada, eu já vi que ela tentou comprar e o nome está sujo, o que tem aqui de mais interessante? Então, às vezes o juiz ele fica puto, né? Assim falando. E, além de que, você perde um tempo. Como é que é o trâmite processual, para a gente poder entender? Você entra com a petição inicial, é marcada uma audiência de conciliação. Então, as partes vão lá para tentar o acordo. Professor, deu certo o acordo. Maravilha. Reduz um termo, as partes assinam e se comprometem, tá? Porque se você não cumprir, eu posso pedir o cumprimento daquele acordo firmado, tá? Então, essa é a primeira tentativa, primeira situação. Segunda situação, não deu certo o acordo. E aí? Na audiência de conciliação, o conciliador ele pergunta para os advogados: doutores, vocês têm interesse numa audiência de instrução? O que é audiência de instrução? Como o nome já está falando, instrução. Você vai instruir. Então é porque nessa audiência vai ter o depoimento das partes e oitiva de testemunha. Então é nesse momento que a gente vai ter a prova oral, assim falando. Então o fato dele estar perguntando se você quer ou não quer audiência de instrução, isso não quer dizer que seja obrigatório não, tá? Se você não quiser, várias audiências eu fiz e falei assim, não tenho interesse não na instrução, é um processo meramente documental. Porque, entenda a situação, a gente entra com petição inicial, sei lá, em torno de 6 meses é marcada uma audiência de conciliação, você vai para a audiência, não quer, então aí não chegou a um acordo, por exemplo, aí você pede uma audiência de instrução, então mais 6 meses, ou seja, só nessa brincadeira você perdeu aí um processo de 1 ano, sem ter nenhuma resolução daquele seu mérito, entre aspas. Né? Então, assim, 1 ano de processo parado, praticamente, porque você fica aguardando a audiência. Então, tem que ver se você é estratégia isso, se vale realmente a pena. Tem horas, pessoal, tem situações que, com certeza, vale a pena você esperar aquele momento, principalmente ação, sei lá, de dano moral, alguma coisa que aconteceu, foi em público. Então, isso aí, massa.
tem que ter, de fato, essa audiência de instrução para você comprovar oralmente aquele abalo que você sentiu, né? Alguma coisa do gênero, né? Mas tem outros que são, como eu disse, meramente documentais. Então você acaba perdendo tempo e o magistrado também não fica muito interessado porque não traz nada de novo para ele ali, não traz nada de interessante que possa ali ele mudar a opinião dele, tá? Então a audiência de instrução é um segundo momento, pós-audiência de conciliação, para verificar se as partes têm esse interesse, numa prova oral, tá? E aí essa audiência de instrução geralmente é com o magistrado, tá? O magistrado ele se faz presente sim, né? Então ele escuta porque ele quer justamente ali colher aquele depoimento, escutar as testemunhas para sim gerar uma convicção na hora de decidir, tá? Agora ocorre, pessoal, aquilo que vocês vão ver muito na prática, que a gente chama de audiência UNA, né? A audiência UNA, ela ocorre, como é que funciona? UNA porque é de uma só. Então, nessa mesma audiência, vai ter tanto conciliação quanto instrução. Então, sabe onde é que vocês vão ver muito isso? Na audiência trabalhista, no processo trabalhista. Então, lá, aí você chega lá na pauta de audiência. Deixa eu ver aqui a pauta de audiência. A pauta de audiência é uma folhinha que fica do lado de fora das salas de audiências, ou então você pede a vara e ela te disponibiliza. Ou seja, a pauta é todas as audiências que vão ter naquele dia. Então você vê, a primeira audiência aqui, audiência de conciliação, às 9 horas. Então essa audiência é só conciliação, tá? Vai só tentar se tem acordo ou se não tem. Ponto. Não tem negócio de levar testemunho, não. Agora, a audiência aqui marcada para as 9 horas, ela é una. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é de conciliação e de instrução. Então, leve a testemunha porque vai ter esse momento se não tiver o acordo. Então, a audiência una, geralmente, ela é até mais utilizada na audiência trabalhista, no caso trabalhista, porque os juízes querem logo reduzir essa questão processual. Então, tenta-se um acordo inicialmente, o juiz pergunta, doutores, tem alguma proposta de acordo? Tem como chegar a um consenso? E aí, busca-se ali por meio do diálogo, por meio da conversa, justamente essa questão do acordo em si, né? Não chegou ao acordo, o juiz já muda no meio da audiência, então vamos começar aqui a instrução. A parte tem alguma testemunha para trazer, e aí a testemunha aparece, né? Ou então tem alguma coisa aqui para você ser dito, então já começa, já muda o cenário, vai para a instrução, né? Exatamente, Lucas, vai depender muito da complexidade, né? Exatamente. Agora sim, se a audiência ela for marcada como una e tiver também testemunha, vai ser ouvida, tá? Vai ter esse momento da instrução. Então a audiência una, ela é tanto de conciliação quanto de instrução no mesmo ato, assim falando. E geralmente, agora isso é um pouco mais de prática, no pós-instrução, o juiz tenta de novo a conciliação. Então, ele faz uma conciliação, tenta. Tem como fazer um acordo aqui? Não, não tem. Então, bora para a instrução. Aí ele começa a ouvir as partes, ouvir as testemunhas e tal, e você já sente ali, você como advogado, já sente como é que vai ser a decisão dele pelo próprio interrogatório, você já sente alguma coisa, e aí depois ele abre novamente a oportunidade. Pessoal, ó, depois de tudo isso aqui, vocês têm interesse em um acordo? Às vezes até é meio intimidatório o negócio, sabe? Então, tipo assim, principalmente você, eu atuo muito com empresa, então é muito comum você vai para uma audiência trabalhista e você ali, geralmente, né, a empresa é o malvado da história, né? Assim dizendo, é quem deixou de pagar, de honrar os seus compromissos. Então, você vai para uma audiência como essa, o juiz ele olha para você e fala assim, doutor, tem alguma proposta de acordo? Depois de toda essa instrução, está muito claro a situação, então você já entende que ele vai jogar para o lado do empregado, né? E aí, eu sempre, doutor, só tentar aqui 5 minutinhos para poder conversar aqui com o meu cliente, eu vou lá fora e falo, macho, é o seguinte, ó, já deu a entender que o juiz que ele vai sentenciar a favor aí do reclamante. Então, tenta fazer um acordo, tem como majorar, parcela. Então, a audiência de conciliação é nisso, né? É uma tentativa, portanto, de chegar àquele consenso, de chegar àquele acordo, né? E aí, na instrução, portanto, eu vou escutar ali as testemunhas, eu vou escutar o que as partes têm a dizer, tá? Então é muito comum isso acontecer, sabe aonde, pessoal? Também vocês vão fazer audiências aí de conciliação, e aí sempre tem um advogado que o cara é totalmente desorientado da situação, e aí eu já fiz várias audiências, aí o cara começa assim,
Tem proposta de acordo? Aí eu, como defendo muitas empresas, às vezes não tem proposta. Eu falo assim, não tem. Aí já vi vários casos, o advogado. Como não tem proposta? Que absurdo! O mérito e não sei o quê. O caso, a pessoa comprou isso, comprou assado. Como não tem proposta? Meu doutor, aqui não é momento. Aqui é uma audiência de conciliação. Não adianta a gente entrar aqui numa discussão, num mérito da vida. Eu não estou aqui para discutir. Ou tem proposta ou não tem. Ou então, às vezes, eu trazia uma proposta lá, uma proposta de R$ 2.000. O advogado, rapaz, que absurdo, R$ 2.000. Isso não paga, não sei o quê. Olha, de acordo com o CPC, de acordo com o Código Civil. Eu falo, meu amigo, calma, não é o momento. O que o senhor está falando aqui, pouco importa para a audiência, porque aqui é uma audiência de conciliação. Então, o que está escrito no Código Civil, o que está escrito na jurisprudência, não importa para esse momento. Aqui é uma audiência de conciliação. Não é uma audiência onde vai ter o julgamento aqui do caso, sei lá, alguma coisa do gênero. Não importa isso que você está falando. Aqui é só se tem proposta, não tem. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fica um pouco alterada, mas você tem que, calma, o que o senhor está falando não tem sentido para esse momento. Pode ter para um outro, mas para esse momento da conciliação, ou tem proposta ou não tem. Né? E aí, pessoal, também vocês vão se deparar com um terceiro tipo, assim, falando de audiência de conciliação, de instrução, a una e até a audiência que eles fazem com o julgamento da ação, tá? Então eles fazem a una com o julgamento no próprio ato. Então já vi casos, isso é mais difícil, mas trabalhista isso é mais comum. Mas, por exemplo, você faz a audiência de conciliação, olha só, ele escuta as partes, ele abre de novo para audiência de conciliação e não deu nada disso certo, assim falando, não deu nenhum acordo, essas duas tentativas, a instrução ele ouviu, o juiz às vezes ele sentencia na hora, né? Eu trabalhei na época de estagiário, né? Eu lá no TRT de Maracanaú, na segunda vara do trabalho, a doutora Rossana, e eu ajudava ela algumas vezes nas audiências, e ela gostava de sentenciar na hora. Isso é mais difícil de acontecer, mas ela gostava. Então, muitas vezes, no meio da audiência, ela. Beleza, acabou aqui o depoimento, acabou, bora lá para a sentença. A mulher, assim, doutor, vai ir direta, né? Oi, Paulo. Doutor, essa celeridade, infelizmente, nós não vemos na grande maioria, principalmente dos juizados. Agora, é de se frisar e de parabenizar a magistrada do 22º juizado, a doutora Helga Med. Helga Medel. Porque, assim, verdade. A gente protocola uma réplica e depois de 1 hora, 2 horas, no máximo, a sentença já está saindo. É verdade. Inclusive também quando termina a IJ. Né, quando finalizou ali, ela já coloca logo para a sentença, ela já sentencia logo quem ganhou, a doutora Helga é conhecida, não, ela realmente ela é fantástica. Até em pedido de tutela, é uma celeridade, a gente protocola um processo hoje, no máximo 2 dias ela está deferindo ou indeferindo a tutela que foi pedida, é impressionante. Massa, cara. A doutora Helga é conhecida, né, de fato, ela é fantástica, né. Tem também a doutora ali da FANO, a doutora Josiane também, ela movimenta bem rápido também o processo, né, nos juizados, que é o 24º. Então, assim, a gente tem bons juízes também, pessoal, principalmente nos juizados, assim, dizendo que são bem rápidos, né? Realmente no fórum, por um procedimento mais comum, ele tende a demorar mais, né? Um pouquinho o andamento. Mas também tem juizados, meu povo, que não quer dizer que seja rápido, não. Tem um juizado, quando eu tenho poucos processos lá, mas às vezes que eu tive demora demais. Por exemplo, ali da Messejana. Rapaz, demora uma eternidade. E na época, eu tive alguns processos por lá, o juiz estavam trocando juízes, então assim, aí que demorava mesmo, rapaz, 2 anos para ter uma audiência de conciliação, tipo isso. Então assim, é um juizado às vezes bem lento, né? Então depende muito também disso aí, tá? Mas a audiência de conciliação, meu povo, ela é esse momento, portanto, para a gente recapitular aqui, onde eu vou buscar o acordo, eu vou buscar aquele momento, né, de conciliação, e como eu disse para vocês, o conciliador ele é muito ativo. Como assim ativo? Ele participa também daquele momento. Então ele perguntou, doutor, tem alguma proposta? Eu falo, rapaz, tem. A proposta que eu tenho é de R$ 2.000. Aí ele, e aí, doutor, o senhor aceita? Ele vira para outra parte, o senhor aceita essa proposta? Aí o advogado, não aceito R$ 2.000, não, só aceito R$ 5.000. E o conciliador, ele vai ouvindo, ele fala, então vamos fazer o seguinte, nem 2, nem 5, vamos fechar nos 3? Dá certo, doutor, fechar nos 3? Aí o rapaz, aí você tem uma margem de segurança, né? Por isso que eu sempre indico, quando você vai para a audiência, não ofereça logo o máximo, não. Vai começando ali para você ter uma margem de segurança para poder negociar. Então, ele fala, o senhor aceita essa questão, né? Você aceita essa proposta? Tem como fazer nos 3.000?
Então, aí, 3 mil dá certo. Você aceita os 3 mil? Então, o conciliador ele é muito mais ativo, tá? Vai ser muito mais ativo nessa questão. Ó, Lucas. Professor, Oi, pode falar. nesse exemplo aí que você deu agora, não tendo um acordo na conciliação, aí vai para a instrução, não é isso? Pois é, na Porque verdade, caiu a minha internet quando você estava falando sobre o princípio de show, instrução, cara. aí eu voltei agora. Cara, é o seguinte, na verdade, a instrução, ela é, na audiência de conciliação, quando não se chega ao acordo, é perguntado às partes se elas têm interesse na instrução. Não é um fluxo direto, tipo, não teve acordo, já vai para a instrução. Não, as partes têm que manifestar interesse. Então, na audiência se pergunta, doutor, vocês têm interesse numa audiência de instrução? Não tenho. Pronto, então não vai ter audiência. Já pode seguir concluso para julgamento? Pode. Então, doutor, é uma matéria meramente documental. Quero que seja concluído logo para julgamento. Show. Então já segue logo para a sentença. Ou, não, doutor, eu tenho interesse, eu quero sim, meu cliente quer falar, eu tenho um testemunho para trazer, então marca-se aí uma audiência de instrução. Beleza? Então, quer dizer que na própria audiência de conciliação já define se vai ter ou não, né? Isso. Ele pergunta lá para você. Você é advogado, né? Você é perguntado na hora. Você tem interesse? Tenho. Então marca a audiência. Não tem interesse? Então não marca aquela audiência. Tá? Lucas, professor, também vai depender do rito, né, professor? Exatamente, Lucas. Também até na justiça trabalhista tem um rito que eles chamam que é o sumaríssimo, né? Então é o rápido, né? Assim falando. Então, o sumaríssimo, na verdade, nem a instrução tem, é tudo junto. Numa audiência só tenta fazer toda ali aquela questão. Geralmente são causas bem menores e tenta logo resolver aquele conflito. Tá? Beleza? Meu povo, então, a audiência de conciliação, para a gente poder entender, é um acordo, eu tento buscar ali o acordo. O conciliador, ele é muito mais ativo, né? Ele é muito mais, ele tenta de toda forma buscar aquele acordo, aquela conclusão, tá? A audiência de instrução, aqui não vai ter espaço para a conciliação via de regra, mas a gente sabe que na prática os magistrados eles são muito favoráveis, como o Lucas, o Paulo já colocaram aqui também, à tentativa do acordo, né? Eles estimulam muito isso, porque o próprio CPC fala que tem que ser estimulado. Então, mesmo não sendo na teoria um momento para acordo, muitas vezes surgem acordos ali. Então, mas a audiência de instrução, propriamente dita, pura, se a gente fosse pegar a teoria em si, era um momento que a gente vai colher informações, colher depoimentos, colher as testemunhas irão falar, né? E você deve instruir a testemunha, apesar de muitas vezes isso não dá muito certo, né? Volta e meia tem uns memes aí na internet, né? Você instrui A, chega na hora da audiência, o homem fala outra coisa, nada a ver. Então você, às vezes, advogado, não sabe aonde botar a cabeça, mas faz parte, né, da prática da advocacia, né? Então, às vezes acontece isso, você instrui um negócio. Uma vez, pô, só rapidamente, eu fui para uma audiência uma vez com um cliente, né? Era trabalhista até. E aí a testemunha estava muito nervosa, muito nervosa. Eu falei, puta que pariu, mas isso aqui não vai dar certo. Aí eu falei assim, olha, você não toca muito nesse assunto de que ele xingava o reclamante. Não tem sentido você falar isso. De fato, o meu cliente, ele estava todo errado. Às vezes ele xingava os funcionários, enfim. Eu falei assim, olha, você não toca nesse assunto. É só você deixar de falar. Você não está mentindo. Você não está deixando de falar. Isso que é instruir. Você vai falar o que a pessoa tem que enfatizar mais do que outras. Então, eu falo assim, você tem que enfatizar que o funcionário ele não cumpriu os horários, que o funcionário ele não estava ali ele não exercia com qualidade o serviço. Você tem que bater nesse ponto. Agora, não fale do negócio dele xingar, não. Dele chamar o meu cliente, chamar o dono da empresa, chamar o fulano tal de nome, não. Beleza. Aí chegou na hora da audiência, toda nervosa a mulher. Aí o juiz começou a interrogar, né? Perguntar, os advogados também. Aí, em determinada hora, ela falou assim: não, doutor, e outra coisa, tem um negócio que o advogado pediu para eu não falar. Eu falei, puta que pariu. Aí eu fazia assim, não. Aí não, ele pediu para eu não falar, mas assim, puta que pariu, mas não era para ter falado, mas já foi, tá lascado mesmo, agora vai. Ele pediu para eu não falar. Eu falei, não fazia assim, não. Então, acontece, povo, é normal, não é toda hora não, mas às vezes, como o Lucas bem colocou, né? Às vezes a audiência
gera a pessoa fica muito nervosa, né? Então, assim, foge até do seu alcance. A pessoa estava toda instruída, você conversou, mas às vezes a pessoa tão nervosa, porque assim, os juízes, eles adoram fazer um medo, assim, falando, né? Mas tem razão, porque muitas vezes as pessoas mentem, né? Então ele já fala assim: você jura aqui no poder, sob pena de prisão, né? Você jura falar a verdade? Aí pronto. Aí quando ele fala isso, meus amigos, aí quem não tá acostumado, porque a gente já tá acostumado, né, com esse negócio de audiência, mas quem não tá? Às vezes a pobre da pessoa não tem nem instrução nenhuma. Aí quando ele fala isso, a pessoa se treme da cabeça aos pés. Ó, se você promete falar a verdade sob pena de prisão, Maria, pronto. Aí a pessoa já fica logo doida, né? Já se treme, aí o nervosismo já vem, e aí sai tudo, né? Infelizmente, às vezes, né? Então, assim, tem esses detalhezinhos que às vezes acontecem, pô, faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, nós temos essa audiência de conciliação, temos essa audiência de instrução e podemos ter as duas juntos, que é aquilo que a gente chama de audiência una. Então, se você pegar aí uma intimação para alguma audiência, tiver lá, audiência una a ser realizada no dia tal, então você já sabe que vai ser as duas audiências, tanto de conciliação quanto de instrução. Então, se você tiver testemunha, já leva logo, tá? Beleza? Tranquilo? Meu povo, então, nada melhor. E aí, agora que eu queria chegar nessa hora aqui, mais ou menos 10 horas, né? Que é 1 hora já de aula, eu queria, então, na verdade, a gente partir agora para um outro momento, porque teoria é muito massa. Teoria é legal, né? A gente já entendeu aqui o que é cada um desse tipo de audiência. Mas o mais importante é a prática, né? É a gente, de fato, praticar essas audiências, né? Vamos, então, fazer o seguinte agora, uma atividadezinha, tá? Relaxa, não tem nada demais, meu povo. Audiência de conciliação, tá? Então, como é que vai funcionar? Aqui agora presente, a gente está com 12 pessoas, né? Temos 12 pessoas, tirando aqui a minha pessoa, temos 12 pessoas aqui online. Vamos fazer aqui, a priori, como eu vi que tem gente que tinha botado o nome lá e não estava aqui presente, eu vou colocar aqui os nomes das pessoas que estão agora aqui online. Deixa eu pegar aqui. Nós temos o Paulo, a Bruna, calma aí, a Maíra, Lucas também já coloquei, Sabrina, porque como é que vai se dar essa dinâmica agora? Só para a gente poder entender. A gente vai fazer duplas, tá? Então, dupla 1 e dupla 2 vai ter um caso. Dupla 3, dupla 4, outro caso. 5 e 6, outro caso. Então, vão ser 3 casos para a gente poder entender, tá? Esses casos eu vou passar. É uma atividade que eu tenho o mesmo caso sobre 2 aspectos. Então, cada um da dupla, eu vou mandar no WhatsApp uma instrução para o processo. Então, eu vou dar um tempozinho para que vocês aí tenham 20 minutos, para que vocês possam ler, vocês discutam aí pelo WhatsApp, se for o caso, tá? E aí a gente retorna para poder fazer essa atividade da audiência. Pode ser? Tranquilo? É bem legal, meu povo. É massa, tá? Então, bora agora primeiro só definir aqui as duplas. Bora lá? Jogo rápido. Então, ó, Paulo tá aqui. Bora lá. Deixa eu botar Paulo, o Antônio Carlos. E eu vou ser o conciliador, viu? Do caso. Então, calma aí. Bruna já tá aqui. Antônio Carlos. Gorete. Lucas eu já botei. Maíra já coloquei. Neudiane também. Sabrina, show de bola. Samuel. Pronto, show. Bora então, povo, aqui fazer a divisão aqui das duplas. Pode ser com quem está aqui online agora? Só para a gente poder fazer e eu passar os casos para vocês. Eu vou passar pelo WhatsApp. Tranquilo? Então, coisa de 10 minutinhos no máximo, a gente já faz essa divisão, já mando para vocês os casos e aí a gente retorna com 15 minutos para a gente poder fazer essas audiências simuladas, tá? E a gente tenta fazer o acordo. Vai ser só isso. Então, vocês vão receber instruções de o que vocês vão querer de propostas e a gente tenta aqui fazer o acordo. Beleza? Então, bora lá. Bora começar aqui a fazer aqui, ó. Dupla 1. Dupla 2. Vai ser o primeiro. Professor, no caso, os dois vão ser advogados ou vai ser um advogado e o cliente? Não, os dois vão ser advogados. Tá? Não vai ter o cliente aqui nesse caso, tá? Show.
Dupla 2. Dupla 3, perdão. Calma aí. Dupla 4. E aí, a dupla 5 e a dupla 6. Dá certinho. Tem 12 pessoas aqui. Deu certinho, ó. Bora lá. Dupla 1. Tem alguém aí para se manifestar? Quem ter interesse? Porque lá no nosso grupo a gente não conseguiu formar todas as duplas. Então eu vou fazer só com quem está presente aqui. Fica melhor. Pode ser? Acho que já botaram aqui no chat. Não foi o Paulo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Isso. Vamos lá. Dupla 1. Tem alguém que tem interesse? Bora lá, povo. Simbora. Movimentar aí. Paulo, dupla 1. Pronto. Paulo já está aqui disponível. Pronto. Pode ser Paulo e Sabrina. Então, primeira dupla, tá? Dupla 2. Antônio e Carlos. Vamos botando aí no chat, ó. Antônio Carlos. Lucas na dupla 3. Tá. Pode ser com o Antônio Carlos, Lucas? Que aí tu fecha aqui a dupla logo. Tranquilo demais, professor, tranquilo. Show. Então, dupla 1 e dupla 2 já estão formados. Dupla 1, Paulo e Sabrina. Dupla 2, Antônio Carlos e Lucas. Bora para a dupla 3. Maíra e Neudiane. Show. Maíra e Neudiane na dupla 3. Dupla 4, meu povo. Oh, foi mal, foi mal. Ei, Maíra, eu botei na dupla 3, tá? Porque o Lucas já fechou a 2 aqui. Dupla 4, Bruna. Show. Bota aí no chat. Bora lá, falta mais um. Quem que pode ser aqui? Samuel. Show. Então, Bruno e Samuel. Dupla 4. Dupla 5. Simbora. Tá acabando. Falta só mais 2 duplas pra gente encerrar aqui. Bora lá, meu povo. Quem tá faltando aí? Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu botar aqui. Paulo já foi. Bruna já foi também. Maíra já foi. Neudiane já foi. Lucas. Sabrina já foi. Antônio Carlos já foi. Livanildo, professor, bote aí. Samuel. Calma aí, Livanildo. Calma aí, Gorete já foi. Gorete tá por aí? Deixa eu ver aqui. Aí eu boto o Gorete com o Livanildo, mas acho que vai ficar faltando. Calma aí, Livanildo. Fazer o seguinte, Livanildo, eu vou te botar aqui na dupla 4, pode ser? Porque vai ficar faltando aqui uma dupla 5 e 6, vai ficar faltando, tá? Tá. Então pronto, beleza, fechado aqui, tá? Então bora lá. Temos a dupla 1 e a dupla 2, vão ser 2 casos então, pessoal. Que a gente já formou aqui todos eles para a gente poder fazer essa atividade. Então, dupla 1, recapitulando, Paulo e Sabrina. Dupla 2, Antônio Carlos, Lucas. Dupla 3, Maíra e Neudiane. Dupla 4, que virou um trio, né? Que é a Bruna, o Samuel e o Livanildo. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para vocês, para um representante de cada grupo desse aqui, eu vou mandar um caso, tá? Para que a gente possa aí, portanto, fazer aqui as nossas audiências, para que vocês estudem que eu falo, coisa rápida, é bem rapidinho, meu povo, vocês vão ver, é uma folhinha só do caso, vocês deem uma olhada e aí discutam na dupla aí pelo próprio Zap, se for o caso. Tá? Tá todo mundo lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, bora lá. A dupla 1, Paulo e Sabrina. Vou passar agora para vocês o primeiro caso, tá? Que vai ser o mesmo caso com a dupla 2. Então, a audiência de conciliação, a primeira audiência vai ser Paulo e Sabrina, e do outro lado, Antônio Carlos e Lucas. Tá? E aí a dupla 3 e a dupla 4 vai fazer... Dupla 4, né? Que é só um trio, né? Vai fazer o segundo caso. Tá? Vou passar agora para vocês aqui. Deixa eu só parar aqui a gravação, que a gente vai ter interromper aqui esse ponto.